Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. Em uma rodada de resultados inesperados, o líder Corinthians não teve forças para superar o Bahia de Paulo César Carpegiani na Fonte Nova. O novo revés reduziu a diferença para o Grêmio, atual segundo colocado, para 9 pontos e pode cair ainda mais caso o Santos vença o Vitória no encerramento da rodada hoje à noite. Já o Palmeiras, sob nova direção de Alberto Valentim, atropelou o Atlético Goianiense e recuperou o quarto lugar na classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. E o São Paulo venceu de virada o Atlético Paranaense e comemora a rodada fora do Z4 antes de ir para o confronto direto com o Fluminense, que também venceu no final de semana na próxima quarta-feira no Maracanã. Eu sou Flávio Soares e essas são as minhas caneladas de segunda para o Ganhador.com. O chamado trio de ferro paulistano, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, teve uma rodada bem razoável, pelo menos para dois deles. Teve um ali que não foi muito bem não. Começando pelo São Paulo, que é quem tem a pior situação no Campeonato Brasileiro e que recebeu o Atlético Paranaense no Pacaembu no sábado. O Morumbi, como o pessoal já tá sabendo, foi alugado para um monte de shows, né? Então o São Paulo tá fazendo caixa aí, quem sabe para montar um time bom em 2018, né? Porque o de 2017 é uma desgraça. Voltando pro jogo, o São Paulo, de virada, arrancou uma vitória que o mantém longe do Z4 por 2 valiosos pontos. Mas não foi fácil. Os donos da casa dominaram o primeiro tempo, mas não conseguiram transformar esse domínio em gols, graças à bem postada defesa atleticana, que bloqueava os avanços de Hernanes e sua turma, e ainda tentava armar algum contra-ataque que pudesse definir o jogo. O primeiro tempo não foi além disso. As emoções de verdade ficaram pro segundo tempo, pro final do jogo. O técnico Fabiano Soares, nenhum parentesco comigo, por favor, voltou para o segundo tempo com Nicão e Felipe Guedes, nos lugares de Nicolas e Pablo. E deu certo. O Atlético Paranaense foi pra cima logo no comecinho da etapa final e Douglas Coutinho abriu o placar após aproveitar o rebote infantil de Sidão numa cabeçada de Guedes. Mas a vantagem durou pouco. O São Paulo martelava contra a defesa rival até que Cueva, em uma tarde inspirada, olha só, o Cueva jogou bem, viu? Fazia tempo que o Cueva não jogava. Quase justificou o investimento. Mas enfim, o peruano achou uma brecha e fez um passe preciso para Lucas Prato, que girou e bateu sem chances de defesa para o goleiro Weverton, ou Everton, eu não sei como fala o nome desse goleiro, tá? Quando ele jogava no Corinthians, o pessoal chamava de Weverton. Não, o pessoal chamava no Corinthians de Weverton. Aí ele foi pro Paraná, virou o Everton. Foi pra seleção, virou o Everton. Eu não sei. É o goleiro do Atlético Paranaense, vocês sabem quem é. Foi o fim do jejum de 11 jogos sem marcar de Lucas Prato. Aos 37 minutos, Cueva ainda conseguiu rolar a bola para Michael Swell, que bateu na saída do goleiro, aquele goleiro que eu não sei falar o nome, e fechou os 2-1 para o São Paulo. Com isso, e os demais resultados da rodada, o tricolor paulista está fora do Z4 e pronto para encarar o Fluminense na próxima quarta-feira, no duelo que pode devolver um dos dois no bom caminho da Série B. E jogando simples, na estreia do interino Alberto Valentim, o Palmeiras dominou o Atlético Goianiense no Estádio Olímpico, em Goiânia. E com uma atuação impecável de Keno, e olha, eu não sou fã do futebol do Keno, pra falar a verdade, pra ser bem honesto com vocês. Não é um jogador que enche os olhos, mas rapaz, como ele jogou nesse domingo. O Palmeiras foi lá, venceu os donos da casa, o Atlético Goianiense, por 3-1 e voltou a ocupar a quarta colocação na tabela do Brasileirão, a última que dá vaga diretamente à fase de grupos da Libertadores, que é o objetivo do Palmeiras agora. Numa espécie de retorno às origens, o Valentim armou o time num desenho muito parecido com o do Palmeiras campeão brasileiro em 2016. Fez o simples, o arroz com feijão ali, simples, bonitinho, sem se complicar, diferente do que Cuca estava fazendo, né? E funcionou. Depois de um início de jogo equilibrado, onde o Atlético Goianiense até chegou a exigir algum trabalho de Fernando Praz, o Verdão equilibrou as ações e com Keno deitando e rolando para cima do lateral esquerdo Bruno Pacheco, terminou o primeiro tempo com a vantagem de 2-0 no placar. Gols de Willian e Moisés, com assistências de Keno, que ainda fez o passe para o terceiro gol de Dudu no segundo tempo. Após esse lance, o Keno sentiu câimbras, né, e acabou sendo substituído, mas o placar já estava definido. Deu tempo ainda para o Atlético Goianiense diminuir com um gol do Walter, ali o pênalti que o Walter cobrou e tal. O Walter cobra muito bem, chuta muito bem, finaliza muito bem. Se mantivesse em forma, seria um excelente jogador, né? Mas tá sempre acima do peso. Mas o golzinho do Atlético não resolveu de nada. O Palmeiras ganhou merecidamente. Fazia tempo que o Palmeiras não vencia com tanta autoridade. E estava em quarto lugar, né? Mantendo ali o seu sonho de se classificar direto para a Libertadores, direto para a fase de grupos, sem passar para a pré-Libertadores, que é uma encheção de saco.
E o Corinthians, depois de fazer um primeiro turno histórico, segue tropeçando nas próprias pernas na metade final do Brasileirão. Depois de engrenar uma sequência de 4 jogos sem derrota, foram 2 empates e 2 vitórias, o Timão foi encarar o Bahia na Arena Fonte Nova e, numa jornada desastrosa, perdeu por 2-0 para o Bahia de Paulo César Carpegiani, que já havia feito uma boa partida no empate em 2-2 com o Palmeiras na rodada anterior e mostrou, de lá pra cá, uma boa evolução no time nesses poucos dias. O Bahia tá jogando direitinho e melhorou muito depois que o Carpegiani assumiu o time. No primeiro tempo, o Bahia chegou a ter o domínio do jogo, mas a melhor chance foi do Corinthians. Cabeceio de jogo, concluindo um cruzamento de Romero. E aí o Romero acertou um cruzamento, mas não jogou bem. Não, foi mais uma jornada ruim do Romero de novo, né? Já tá na hora do Romero ir esquentar o banco. E foi só o que aconteceu no primeiro tempo. No segundo tempo, o Bahia adotou a receita de sucesso para vencer o Timão. Deixou a bola com o Corinthians e jogou no erro do adversário. E foi assim, jogando no erro, que Vinícius se aproveitou de uma falha de Fagner para abrir o placar. Os donos da casa então ampliaram nos acréscimos, com o Regis, que se aproveitou de uma falha de Marquinhos Gabriel para mandar a bola para o fundo do gol vazio. Por que o gol do Corinthians estava vazio? Porque o Cássio tinha ido lá para a área do Bahia tentar completar de cabeça um cruzamento numa cobrança, né, no lance de bola parada, né? É sinal de desespero. Quando você manda o goleiro para a área adversária, tem 10 pontos de vantagem na liderança do campeonato, faltando 11 rodadas para acabar, e você bota o seu goleiro na área adversária para tentar arrancar um empate ali nos acréscimos, é desespero, é sinal de que tem alguma coisa errada nesse elenco do Corinthians. Algo não tá funcionando mais ali dentro, tá batendo medinho. Claro que o Corinthians pode perder esse título brasileiro, pode perder sim. Tá difícil, mas pode. Se continuar fazendo esse tipo de bobagem, vai conseguir. Vamos lá. Muito disso também acontece porque o Corinthians é um time que já foi decifrado pelos adversários. Todo mundo sabe como o Corinthians joga e todo mundo sabe que o Corinthians não tem banco de reservas, né? Não dá pra pensar que o Corinthians, não, vamos usar o elenco e tal. Não tem elenco, tal. O Fábio Carille olha pro banco de reservas, ele vê o Casim, ele vê o Giovanni Augusto. É isso que ele tem pra trabalhar, tá? Ele não tem jogadores que possam mudar a cara do time. Ontem ele colocou Giovanni Augusto ali pra jogar. Giovanni Augusto não resolve nada. Não resolveu, não vai resolver. E o pior, o Corinthians não vai conseguir vender o Giovanni Augusto, né? Vai ficar com o mico na mão. E é isso. O Corinthians, claro, ainda pode ser campeão brasileiro, tem gordura pra isso, acumulou pontos pra isso, o campeonato tá acabando, faltam agora 10 rodadas pro fim, mas se o Corinthians não se reforçar pra 2018, vai passar vergonha na temporada. Esse jeito que o Corinthians joga já tá manjado, o Corinthians não tem variações, Carille precisa de material humano para trabalhar, para ter alternativas táticas no Corinthians e precisa parar de se apegar tanto àquela filosofia do Tite de antiguidade é posto, tá? Romero não tá jogando nada, Romero precisa ir pro banco, Romero já não pode mais ser titular desse time do Corinthians, tá na hora do Carille começar a pensar como um técnico grande mesmo e tomar as decisões que ele precisa tomar. Enfim, o Corinthians segue líder, tá muito difícil perder o campeonato, mas se continuar se esforçando como está, pode até conseguir isso, hein? Olha só, vai ser uma proeza. E a rodada também foi generosa com os times cariocas, menos com o Botafogo que perdeu o clássico pro Vasco. Com um gol de Henrique Dourado, o Fluminense voltou a vencer pelo Brasileirão, fazia tempo, hein? E com 1-0 diante do Avaí, chegou aos 35 pontos e agora está a 3 do Z4. Olha aí como tá longe! Um pontinho à frente do São Paulo, 13º colocado e adversário do tricolor das Laranjeiras nesta quarta-feira no Maracanã, numa partida que pode colocar um dos dois no bom caminho da Série B. Olha aí, quem perder vai ficar ali na boca da Série B de novo. Isso se não cair, né? Dependendo dos outros resultados, pode voltar pro Z4. Mas voltando para Fluminense e Avaí, o jogo não foi lá grandes coisas. Mas dentro do que os dois times podem apresentar, não foi dos piores. Teve jogo pior na rodada e a gente vai chegar nele. O tricolor soube aproveitar a vantagem do placar para faturar os 3 pontos em casa e ainda contou com um gol do Avaí corretamente anulado. Foi mesmo falta no Diego Cavalieri, por mais que o pessoal do Avaí reclame, xingue e tal. Muito porque o juiz deu o gol, depois voltou atrás, né? Mas foi falta. Não tem como dizer que não foi. Foi falta sim, fizeram a carga ali no goleiro. Já o Avaí, que chegou a esboçar uma reação no segundo turno, chega à terceira derrota seguida e acumula apenas 2 pontos nos últimos 15 disputados. Assim fica difícil escapar da Série B, né? Eu que tava acreditando que o Avaí podia fugir e agora eu acho que não.
Eu acho que quem vai fugir mesmo daquele pessoal que tá na zona da desgraça é o Vitória, né? O Avaí acho que não vai escapar, né? E sem mostrar um grande futebol diante da Chapecoense na Arena Condá, o Flamengo se viu ameaçado em bons lances de Túlio de Melo e Reinaldo, que o goleiro Diego Alves salvou. E depois de 643 minutos, isso mesmo, 643 minutos, sem marcar um golzinho que seja fora de casa, o meia Diego, em seu retorno ao time titular depois da contusão que o tirou da seleção brasileira, marcou para o Mengão e fez a alegria de Reinaldo Rueda, que antes disso havia visto Everton Ribeiro perder um pênalti numa cobrança displicente. Que, nossa senhora, parecia o Alexandre Pato batendo pênalti no Corinthians, quando o jogo ainda estava em 0-0. Ainda bem para o rubro-negro que o golzinho que o Everton perdeu não fez falta. Com a derrota, a Chapecoense cai 3 posições e com 32 pontos está em 16º lugar, à frente da Ponte Preta pelos critérios de desempate. A Ponte Preta que abre o Z4 também com 32 pontos. Já o Flamengo se mantém na 7ª posição, mas agora tem os mesmos 43 pontos do Botafogo, que é o 6º colocado pelos critérios de desempate. Graças ao Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil e que está em 5º lugar, os dois times estariam classificados para a pré-Libertadores se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje. E o clássico da rodada não foi um grande jogo. Também não foi o pior. Ainda tem jogo pior, a gente vai chegar nele. Na maior parte do tempo, foi um jogo apático. De vibrante mesmo, apenas a empolgação da torcida do Vasco, que depois de 3 meses pôde acompanhar um jogo do seu time no Rio de Janeiro, né? A torcida do Vasco que foi punida por causa daquela confusão generalizada no primeiro turno, né? Pra quem não se lembra, né? Que a encrenca toda, o Vasco ficou sem poder jogar em São Januário durante um tempo e a torcida foi banida dos estádios no Rio de Janeiro. É bem feito quem mandou aprontar. E como tem sido regra neste Brasileirão, o Botafogo era melhor, mas não conseguia transformar a superioridade em gols. Como a bola pune, Nenê, em um lance que gerou muito falatório por parte do Botafogo, mas que não teve nada de irregular, se fosse para marcar alguma irregularidade ali, era pênalti a favor do Vasco, foi lá, fez o gol, garantiu os 3 pontinhos que lançaram os meninos de Eurico Miranda para a 8ª posição, fechando o trenzinho carioca na tabela do Brasileiro, porque agora vem Botafogo, Flamengo e Vasco, que estão em 6º, 7º e 8º lugar. E na rodada ainda teve tempo para vermos o Atlético Mineiro arrancar o empate do Sport na Ilha do Retiro, o time do Professor Luxemburgo saiu na frente com um gol de Patrick, o amigo do Bob Esponja, mas o Galo de Oswaldo de Oliveira, ex-discípulo de Luxemburgo, chegou à igualdade com Fred, que pôs um ponto final ao jejum que já durava 12 jogos. Faziam 12 jogos que o Fred não marcava nenhum golzinho. Ele tinha voltado à fase de cone, né? Ficava lá no meio da área esperando acontecer alguma coisa. O empate, entretanto, não foi bom para nenhum dos dois times. Com 38 pontos, o Atlético Mineiro fica na 9ª posição, enquanto que o Sport, com 34, fica na 13ª, bem pertinho do Z4. E num jogo ruim de doer, devia ter alguma maneira de processar esses caras no Procon, né, de alguma forma. O Grêmio venceu o Curitiba no estádio Couto Pereira por 1-0. O gol foi marcado por Ramiro nos acréscimos do segundo tempo. E por aí já dá pra ter uma ideia da ruindade do jogo. Esse jogo foi ruim de doer, nossa senhora. Ainda bem que eu não tava fazendo ele ao vivo. Do Coritiba ninguém espera muita coisa. O time só fez cair desde que o Brasileirão começou e dificilmente vai escapar da Série B em 2018. Mas o Grêmio, o Grêmio que chegou a jogar o futebol mais bonito do campeonato, tá devendo algumas rodadas. E se for com essa tiriça pra Libertadores, vai cair lá também. E aí a casa do Renato Gaúcho vai cair em Porto Alegre. De todo modo, o resultado lançou o time gaúcho para a 2ª posição e diminuiu em 3 pontos sua distância para o líder. Jogando hoje à noite, o Santos pode ultrapassar o Grêmio e ficar a apenas 7 pontos do Timão, o que ainda é uma distância considerável. E os resultados da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro foram os seguintes: Cruzeiro 2, Ponte Preta 1, no jogo que foi antecipado, realizado no dia 7 de outubro, né, durante a data FIFA. Vasco 1, Botafogo 0, São Paulo 2, Atlético Paranaense 1, Fluminense 1, Avaí 0, Sport 1, Atlético Mineiro 1, Atlético Goianiense 1, Palmeiras 3, Chapecoense 0, Flamengo 1, Coritiba 0, Grêmio 1, Bahia 2, Corinthians 0. E hoje, a partir das 20 horas, tem o jogo entre Santos e Vitória, lá no Pacaembu.
E faltando um jogo para fechar a rodada, o Campeonato Brasileiro tem até o momento a seguinte classificação. Corinthians segue líder com 58 pontos. O Grêmio vem em segundo com 49. Em terceiro, Santos com 48. Em quarto, Palmeiras com 47. Cruzeiro em quinto também com 47 pontos. Seguido pelo Botafogo em sexto com 43. E o Flamengo em sétimo também com 43. Em oitavo lugar temos o Vasco com 39 pontos, em nono o Atlético Mineiro com 38, em décimo o Bahia com 35, em 11º o Atlético Paranaense também com 35, seguido pelo Fluminense em 12º também com 35 pontos. O São Paulo em 13º tem 34 pontos, seguido pelo Sport em 14º também com 34 pontos. Com 32 pontos o Vitória vem em 15º lugar, seguido da Chapecoense, 16ª com 32. A Ponte Preta abre o Z4 na 17ª posição com 32 pontos, seguida pelo Avaí, 18º com 30 pontos. O Coritiba, com 28, está na vice-lanterna, na 19ª posição. E fechando a tabela do Brasileirão, o Atlético Goianiense em 20º lugar com 26 pontos. E se você gostou do nosso programa, deixe a sua opinião, deixe o seu curtir, deixe o seu joinha. Se você não gostou, diga-nos o que não está legal, deixe o seu comentário, converse conosco. Aproveite também para seguir o Ganhador nas redes sensuais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, é só procurar ali pelo @ganhador. Entre em nosso site, o ganhador.com, e assine a nossa newsletter. Estamos preparando uma série de promoções bem legais nos próximos dias e quem estiver na nossa newsletter vai poder participar. Não perca essa oportunidade, quem avisa amigo é, vocês não vão se arrepender. E eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas de segunda para o Ganhador.com. Eu volto na próxima quinta-feira com o comentário sobre a rodada do meio de semana. Até lá!